Olá, olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo ao CVCast número 2. Eu sou o seu apresentador, Júnior Esdras. Hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, gente. Quem é você? Olá, eu sou a Leila, sou casada com o Júnior Esdras, sou mãe do Pedro, sou líder de pequeno grupo na Igreja Batista, sou nutricionista também e um prazer estar aqui hoje. Gente, que legal. A Leila está aqui não é porque ela é minha esposa. Deixa eu contar para vocês. O tema de hoje é devocional. Se você gosta desse assunto, primeiramente, curte aí o nosso vídeo, comenta, não esquece, compartilha com alguém. Hoje nós vamos falar de devocional. E a Leila, ela é uma pessoa que para mim é um grande exemplo de vida devocional. Então a gente vai estar falando desse tema. A Leila vai estar explicando primeiramente. Leila, o que é um devocional para quem está vendo a gente ali e não sabe? O que é um devocional? Nossa, que peso, viu? Dele falar assim que eu sou um exemplo, né? E na caminhada cristã, como diz Spurgeon, né? Cada vez que a gente vê o cristão que a gente precisava ser, a gente acaba tendo vergonha do cristão que a gente é hoje, né? Não é fácil, não. Mas vai ser bacana, eu acho que a gente vai compartilhar um pouco sobre vida devocional e eu tenho certeza que vai ser bom pra gente, vai ser bom para vocês que estão aí também nos ouvindo e nos assistindo. Devocional, ele é um período que você retira ali do seu dia, separa do seu dia para ter comunhão com Deus. Então, esse tempo devocional, ele é um tempo de comunhão com Deus. Claro que a gente pode usar algumas ferramentas dentro desse tempo direcionado à comunhão com Deus, a oração, a leitura da palavra, a meditação, o louvor. Então tem algumas coisas que compõem esse período de comunhão com Deus. Legal, Leila. Então assim, além dessa questão que você falou aí de ser líder de pequeno grupo e da questão de explicar o que é o devocional, primeiro, você não nasceu líder, né? Então, antes da gente chegar no assunto devocional, vamos falar um pouquinho da sua caminhada cristã, né? Da sua conversão e também do momento em que você compreendeu essas questões que você falou de devocional, o dia que atinou na sua vida esse hábito. Né? Então, primeiro fala da sua conversão, como você chegou na liderança de pequenos grupos. Então, eu tive o grande privilégio de nascer num lar cristão, né? Então, os meus pais, antes mesmo do casamento, eles já tinham entregado a vida deles a Cristo. Então, eu tive o grande privilégio de ser, assim, desde bebê, ensinada, discipulada ali pelos meus pais, na igreja mesmo. Então, eu já tive esse privilégio realmente de nascer no Evangelho. Mas é claro que no decorrer de uma caminhada, as experiências com o Senhor, os momentos de mudança de vida mesmo, em que o Senhor assim muda a direção, isso ao longo da minha caminhada tiveram vários momentos assim, né? Mas a conversão realmente, eu lembro o dia que eu entreguei a minha vida mesmo ao Senhor, eu ainda era criança, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu lembro que foi um culto infantil mesmo, com as crianças, foi o momento que eu entreguei a minha vida. Mas eu tenho momentos marcantes da minha caminhada cristã, onde eu percebi assim, Deus mudando a direção da minha vida, sabe? E a necessidade do devocional, a vida devocional, ela tem uma dificuldade para nós, homem, exatamente por causa da disciplina, né? A gente tem uma grande dificuldade de manter assim, sabe, uma frequência, uma disciplina mesmo. Eu acho que a palavra se resume nisso, de manter aquela leitura, manter o tempo de oração, em tirar isso da nossa rotina, do nosso dia a dia, em separar, né? Em separar esse tempo. E eu sempre percebi isso, mas a gente acaba que vai empurrando com a barriga, né? A gente começa, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Então a gente começa aquela coisa empolgada e depois largava, né? Nossa, agora eu vou tirar um tempo de oração diariamente e depois abandonava, né? Mas até um momento em que foi um momento assim de grande mudança na minha vida, em todas as áreas, e foi exatamente Deus assim na área espiritual que direcionou essas mudanças na minha vida. Foi em 2017 e foi aí
que, sabe quando parece que bate o martelo, assim, Deus fala assim, chega, agora realmente é o momento que você, que eu percebi essa grande necessidade, em que eu percebi assim, não dá mais para eu viver um dia sem ter comunhão com Deus, não dá para eu caminhar na minha vida, sei lá, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha família, sem ter um tempo de comunhão com o Senhor todos os dias. Foi nesse momento ali em 2017, e foi até um momento que eu percebi isso, e você me presenteou com... Eu não sabia como começar. Muita gente às vezes tem essa dificuldade. Tipo, eu acompanho muitas pessoas, né, dentro do grupo pequeno, e muita gente me pergunta assim, mas como que eu começo? Pegar aqueles planos, eu não consigo ler muitos capítulos por dia, eu começo um mês, depois eu abandono a leitura bíblica. E eu também tinha essa dificuldade, eu também passava por isso, né? Imagina, eu converti assim, desde criança. Ou seja, vivenciava ali a Bíblia, a oração, algo corriqueiro da minha vida. Mas tinha essa dificuldade também. Então, daí você me presenteou com aquele pão diário, sabe aqueles livrinhos que vem com um versículo bíblico e uma reflexão bíblica. Isso. Ele é ótimo. Ele é um devocional da Transmundial. Se você tiver oportunidade, compre. É top. Eu dei ele para alguém esses dias. E depois que eu fui dar, antes de dar, eu li um devocional lá, mas Deus falou tanto comigo, gente. Uma história tão linda, tão maravilhosa. Mas eu lembro desse devocional, eu ganhei ele. Eu fiz a compra de alguns livros e pedi um desconto. A moça falou que não tinha um desconto, mas tinha um livro para me dar. Aí ela me deu, eu te presenteei com esse livro. E que presente, viu? Foi um excelente presente, porque depois eu já emprestei ele para algumas pessoas, as pessoas me devolveram. E ele é como se fosse, sabe como que é aquela amostra grátis? Sabe, como se fosse um cheirinho, uma pitadinha, que traz uma ânsia na gente, porque a gente começa como se fosse com um versículo. Então, na sequência, você, tipo, um mês depois, você já está sentindo assim, nossa, eu preciso ler mais. Você sente uma necessidade de ler mais. Depois que você lê mais, você pensa, eu preciso ler mais. Então, é como se fosse ali uma isca, sabe? Uma isca para te atrair mais. Você lembra de alguma história dele, assim, que marcou demais? Você lembra? Nossa, eu acho que agora eu não consigo lembrar nenhuma, assim, específica, não. Não consigo lembrar dele, não. Eu lembro de uma. Deixa eu compartilhar, porque, assim, você nunca comprou um devocional, um pão diário. Tem vários nomes desse tipo, assim. O dia que eu presenteei ele para pessoas, eu li uma história. Gente, a história foi tão maravilhosa. Ela contava a história de um menino. Tinha um versículo bíblico, eu não lembro agora qual era, mas eu lembro que contava a história de um menino que desejava assistir o circo. E o circo chegou na sua cidade. E ele, muito empolgado, ele pediu o pai dinheiro para ir para o circo. E o pai dele falou, não, você vai ter que trabalhar para conseguir o dinheiro para ir para o circo. E o menino trabalhou, vendendo chup-chup, conseguiu o dinheiro e houve o desfile do circo, a apresentação do circo na cidade. E o menino foi assistir o desfile e o palhaço chegou até ele e ele deu o dinheiro do ingresso para o palhaço. Ele deu o dinheiro do ingresso para o palhaço e voltou para casa feliz e chegou e falou assim para o pai, eu fui no desfile, pai, do circo e eu vi o palhaço. Aí o pai falou, que legal, filho, que bacana. Aí, pai, eu fui e paguei o ingresso pro palhaço lá. Aí o pai ficou triste, porque falou assim, puxa vida, filho, mas você não entendeu, aquilo lá era o desfile. Não era a apresentação do circo, a apresentação é amanhã. Então, você tinha que ter comprado o ingresso para assistir o circo. E essa história desse devocional, ela falava o seguinte, que muitos cristãos se contentam com assistir o desfile. Ou seja, se contentam com aquilo que tem da Bíblia, da palavra de Deus, porque ouviu ali num culto, ouviu de alguém. Mas a palavra de Deus, ela é algo muito mais. É aquilo ali que a gente pega num culto ou que alguém fala, é só o desfile de um circo. Porque o espetáculo verdadeiro, ele acontece quando você mergulha. Então foi impactante para mim essa palavra. Foi a única que eu li dele e eu guardei porque foi recentemente, sabe? Maravilhosa. Mas você falava aí, Leila, que você sentiu a necessidade de viver uma vida devocional. A vida ministerial, o cuidar de pessoas no pequeno grupo, teve influência nisso também? Como que foi?
também, acaba que vai se conectando uma coisa com a outra. Mas esse chamado, assim, sabe, de Deus mesmo para ter esse tempo, ele foi antes. Foi antes assim, de começar a ser líder de grupo pequeno, antes de começar a cuidar de pessoas. O Senhor tratou algo pessoal comigo, antes, assim, de eu começar a acompanhar pessoas, realmente acompanhar, discipular. Então foi algo bem assim, que vem um pouquinho antes. Ah, entendi, legal. Leila, uma coisa, conta um segredo. Você já escreveu um e-book, né? Você tem um e-book sobre devocional, não tem? Correto? Uhum. Como que foi essa experiência? Assim? A Leila é escritora, gente, olha que bacana. Nós temos entre nós uma escritora. Ai. E eu tive até o privilégio de ter sido editor, chefe lá, ó, desse e-book. Mas é legal porque hoje a gente está no mundo das redes sociais. Então a rede social, ela mostra muito uma realidade que muitas das vezes não existe. Mas o da Leila foi justamente o contrário. A Leila, tendo seu momento devocional, seu momento de oração e leitura da palavra todos os dias, ela começou a compartilhar aquilo e as pessoas foram comentando, né? Ela foi tendo um feedback positivo, correto? Foi isso mesmo? Fala aí. Deixa eu explicar um pouco melhor. Nessa época, em 2017, que eu comecei a ter esse tempo devocional, eu comecei a todos os dias, assim, o Senhor despertou no meu coração de todos os dias fazer um resumo, como se fosse assim, tipo, a síntese daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração naquele tempo, sabe? Então eu comecei desde 2017, faço isso até hoje. Todos os dias eu coloco como se fosse uma síntese. Tem dia que é difícil para escrever, porque às vezes é muita coisa, né? E é difícil, eu coloco tipo como se fosse num story, assim, numa página. No Instagram. Isso, no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Fala aí. Nutrileila. Nutrileila, viu, gente? Isso. @Nutrileila. Você vai conseguir acompanhar os stories lá e esses devocionais. Então, daí eu comecei a colocar. E desde 2017, todos os dias eu coloco essa síntese ali. E quando foi... não lembro se foi 2019, 2020... eu comecei a anotar isso, porque antes eu não guardava em lugar nenhum. Eu postava lá, depois excluía, pronto. Eu comecei a guardar e eu não estava entendendo direito por que eu estava fazendo aquilo. E eu fui, assim, durante um ano quase todo escrevendo. Eu escrevia mesmo. Então eles eram devocionais um pouco maiores. Eles não eram só aquela síntese, né? Eu comecei a escrever. E até que chegou no final do ano e aquele desejo veio ao meu coração. Por que não pegar tudo isso que eu fiz e fazer um e-book e disponibilizar de presente para outras pessoas? Tantas pessoas que às vezes mandavam mensagem, compartilhavam tanta coisa, sabe? Que aquela palavra tinha falado, aquilo ali, a pessoa estava precisando receber uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, e aquela palavra vem no momento certo. E eu falei assim, essa vai ser a oportunidade que eu tenho, assim, de levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas, né? Que talvez muita gente me seguia com o intuito de ver alimentação, de ver um estilo de vida mais saudável. E ali eu tinha um público, eu tinha a oportunidade de falar de Jesus, né? Então foi aí que veio a ideia do e-book, de devocional. A gente vai disponibilizar, você tem o link, né? Pra gente disponibilizar aqui, ó, a gente vai disponibilizar o link aqui abaixo, tá? Depois você entra lá e compartilha com alguém. É para abençoar a vida de alguém. Esses devocionais, eles vão de encontro ao coração das pessoas que a gente nem imagina. É algo assim muito maravilhoso quando a gente tem quando uma palavra de alguém que a gente nem espera fala ao nosso coração. E o mais interessante, Julinho, assim, acaba que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa e ela penetra assim, ela vai tão profundo, né? Que é algo que o Senhor primeiro fala conosco e alcança tantas outras pessoas, né? Como a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, né? Então é algo que às vezes ali no seu tempo a sós com Deus, o Senhor trabalhando tantas coisas na sua vida, né? E de certa forma, às vezes você escreve muito daquilo que você está vivenciando, aquilo que Deus está te permitindo, né, experimentar, né? Mas é algo que abençoa outras vidas também. Mas qual que é a sua dificuldade de horário, assim, de organizar essa questão? Porque muitas pessoas vão falar que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, né? Se for olhar
lá no celular, lá o relatório semanal, o relatório diário, a pessoa ficou 4 horas só no WhatsApp ou no Instagram, mas não tem tempo para leitura. Mas é interessante, porque a sua vida é corrida. Você falou que é nutricionista, é mãe, é um monte de coisa. Como conciliar a vida devocional com uma agenda assim tão cheia? Foi difícil? É difícil ainda? É difícil, mas ela é possível. Ela vai, o tempo devocional, o tempo a sós com Deus, ele vai muito de acordo com as nossas prioridades. É claro que no decorrer dos anos, né, da nossa caminhada com Cristo, o Senhor vai tratando tantas coisas diferentes com a gente, que até a forma da gente ter esse tempo, Deus vai moldando isso, né? Porque eu sou uma pessoa que tem tendência a ser uma pessoa mais disciplinada. Eu tenho tendência... Igual eu. Mais ou menos, né? Eu sou uma pessoa que já tem uma tendência a ser mais disciplinada naquilo que eu faço, né? Então, eu percebi assim que em algum tempo da minha caminhada, da minha vida devocional, eu estava colocando... sabe quando você começa a ficar muito religiosa? Sabe? Uhum. Fazer aquela coisa numa religiosidade. Tipo rezar o Pai Nosso ali. Tipo cumprir, bater o cartão, fazer aquela coisa. Então, e é importante que a gente esteja tão sensível à voz do Senhor para a gente conseguir compreender que esse tempo é o que a gente estudou na semana passada no pequeno grupo, no Mateus 5, né? No Sermão da Montanha, onde Jesus fala: bem-aventurado os pobres de espírito, né? Então, quando a gente entende essa necessidade que a gente tem de estar com o Senhor, né? A gente entende essa necessidade, eu preciso muito dele, eu preciso muito estar dele. Então, essa que tem que ser a motivação maior. Porque quando começa isso a virar como se fosse, tipo, bater cartão, sabe? Fazer aquilo. É claro que muitos dias na nossa vida, às vezes a gente vai ter que ter disciplina mesmo, né? Então, às vezes, disciplina porque não está afim de orar, mas a gente vai ter que ter essa disciplina de começar a oração. Então, não é algo que às vezes a gente fala, vai ser, é fácil. Mas quando a gente vai vivenciar isso, não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Isso, não é tão fácil. Requer uma decisão, né? E uma prioridade. Porque tempo a gente acaba tendo, né? Só que a gente gasta o nosso tempo com aquilo que a gente considera importante. Aquilo que a gente não considera importante, a gente fala, não tem tempo, deixa pra lá. Verdade. Você falou, eu lembrei de uma frase, e eu tenho o hábito de anotar no meu bloco de notas algumas frases impactantes. E eu lembro que a gente foi uma vez num treinamento para líderes, e o pastor disse assim que se você quer seguir a Cristo, você tem que compreender que você vai abrir mão das suas prioridades para o resto da sua vida. Na verdade, eu acho que isso é uma frase daquele livro, Uma Vida com Propósito. É impactante. Então, quando você toma essa decisão, você tem que abrir mão pro resto da sua vida das suas prioridades. A prioridade tem que ser Jesus. E outra coisa, Leila, também que além da palavra, da gente ler a Bíblia, eu sei que você também tem um hábito de ler livros, né? E sempre você chega e comenta, nossa, li isso aqui no livro, você tem que ler esse livro e tal. Você tem um hábito, como é que é seu hábito de leitura, assim, de livros? Porque aí aumenta, né, a carga, porque além de ter que fazer tudo isso, ler a Bíblia, fazer os devocionais, aí tem a paixão por leitura, né? Sim. E é engraçado, né? Eu não gosto de ler nada que não seja, assim, eu não curto leitura, sei lá, de qualquer coisa que não seja a respeito de Deus. Eu amo assim, ler coisas que vão me fazer crescer espiritualmente, que vão me desenvolver. Eu sinto, assim, a oração uma grande necessidade na minha vida. Então, eu gosto muito de ler sobre oração. Eu gosto muito de ler sobre vida de santificação, sabe? Então, tem muitos assuntos que eu gosto de ler para aprender mesmo, sabe? Uhum. Para eu me sentir, assim, entusiasmada, motivada com aqueles ensinamentos. Então, a leitura, para mim, além de ser algo que me envolve também, às vezes ouvir a experiência do outro também. Então, eu gosto disso. É muito bom ouvir a experiência do outro. Eu não falei assim, no início a gente falou do devocional, da leitura e da oração,
Mas a gente não tinha falado dessa questão de livros, mas ler livros cristãos faz parte desse momento, né? O que você está lendo lá? Então, agora eu sou... Pensa na pessoa que às vezes vai ler um monte de livro, depois esquece o nome do livro. Ah, não, o nome não esquece, normal, né? É Homem, Onde Deus Habita? Esse? Homem, local, onde Deus habita. Esse eu tô lendo, maravilhoso também. E Especialista em Pessoas. Ah, tá. Tiago Brunet. Esses são os que eu tô lendo. Mas eu acabei de ler um que é maravilhoso, que eu até te indiquei para ler, Enraizado. Esse é muito bom, muito bom. Ele fala exatamente daquelas raízes que Deus vai criando em nós, exatamente o porquê e para quê, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que eu sei. Né? Vamos ver se eu vou acertar. Não vou falar, não vou esperar você responder. Qual o autor preferido seu? É a autora, né? É a autora? É. Ah, é. Será que eu vou falar no nome dela certa? Stormy Marchand. Ela escreve muito sobre oração. Eu já li quase todos os livros dela. Esse ano eu não li nenhum livro dela, mas eu já li muitos livros dela. E os livros delas foram assim, maravilhosos, transformadores na minha vida. Ela escreve muito sobre oração, muito. A mulher que ora, o poder da mulher que ora, a esposa que ora, a mãe que ora. Ela é uma mulher. Eu até indico você ler O Poder do Homem que Ora. Foi ela também que escreveu. eu me surpreendi, porque eu achei que fosse uma perspectiva só do homem, do marido. Mas assim, eu acho que para você que é esposa, você vai aprender demais lendo esse livro dela, tá? O da esposa que ora é maravilhoso. Maravilhoso. As experiências que ela traz de oração para a família dela, com a filha dela, nossa, é algo assim que você vai lendo e você vai assim, sentindo a presença de Deus. E você chorava quando lia? Demais, demais. E o tanto que te motiva a pensar assim, nossa, o quanto que eu preciso orar, o quanto que eu preciso ter mais comunhão com Deus. Então assim, aquilo ali gera dentro da gente um desejo, né? Nos livros dela tem muitos milagres em torno das orações. Em torno das orações. Quando eu perguntei, eu esqueci dela. É porque eu estava pensando em autor brasileiro. Eu ia falar no Subirá, Luciano Subirá. Verdade, eu também gosto muito. Ela lê Luciano Subirá e fica toda chorosa. Os livros dele são tremendos, né? Os livros do cheio de testemunhos. É muito, muito relacionado à vida cristã, né? A vida cristã. Então, o processo de santificação. Então, é muito bom também. Muito bom. Muito bom. Leila, aqui agora, vamos para a Bíblia direto, assim. Agora, a gente falando devocional, mas a sua relação com a Bíblia, com textos bíblicos, não sei, tem um versículo assim que te enche os olhos, que te queima o coração. O texto que mais me faz entender a importância desse período de devocional é o Salmo 91. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então esse início aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que faz ali do estar com o Senhor a sua prioridade, o seu tempo, né, a sua busca. Foi seu devocional hoje isso aí? Foi. Não foi ali, foi seu devocional e foi o meu também. Eu também estou fazendo um devocional, gente. Espera aí. Eu também estou num propósito parecido. A ideia não é essa não. Mas a gente está fazendo um plano de leitura anual com várias pessoas. O grupo já tem mais de 60 pessoas. E hoje a gente comentou um pouquinho do Salmo 91, né, bem relacionado com a vida de Moisés. Moisés foi alguém que entendeu bem esse salmo. E é bacana, eu também já fiz um devocional sobre o Salmo 91. Eu não esqueço, eu lembro que eu fiz uma analogia do Salmo 91 com aquele desenho animado, The Croods, onde é um desenho lá da Era das Cavernas, né? Em que quando chega a noite, o pai lá, que é eu esqueci o nome dele agora, ele pega a sua família e leva todo mundo para dentro da caverna. E ele tem uma filha levada, Ipe, a filha eu lembro o nome. E a Ipe, ela quer sair à noite, quer fazer bagunça, quer conhecer o mundo, só que o perigo está à noite. Então eu lembro que eu fiz uma analogia desse desenho com o Salmo 91,
Porque aquele que está debaixo das asas do Senhor é igual essa família que está abrigada ali debaixo, dentro daquela caverna com o pai. Mas é muito bacana. Sobre esse salmo aí, Leila, comenta algo assim do seu devocional hoje sobre o Salmo 91. Então, o que eu acho mais assim, o que mais me chama atenção nesse texto, e eu acho que é a palavra que mais toca o meu coração, fazendo uma conexão com aquilo que a gente falou do Sermão do Monte mesmo, né? Essa necessidade, a gente saber que se a gente buscar ali no Senhor, sabe, e entender que a nossa necessidade maior é nele, a gente vai encontrar toda essa segurança, todo esse abrigo que a gente precisa. Então, esse texto, assim, o que mais me chama atenção é exatamente aonde que eu estou me escondendo, sabe? Eu acho que me faz refletir nesse sentido. Aonde que eu tenho me escondido? Não, mas é importante você falar disso, porque o evangelho pregado hoje, se a gente falar assim, de ter um lugar para se refugiar, um lugar para se esconder, geralmente as pessoas vão atrelar isso a alguma necessidade para essa terra. E quando você lê, você fala de algo espiritual, né? E eu até liguei hoje o fato desse salmo a Moisés, porque Moisés ele tinha uma pena, uma punição dura, severa de Deus, de não entrar na terra prometida. E mesmo assim, ele se abrigou nas asas do Altíssimo, né? No seu esconderijo. Mesmo assim, ele foi até o fim, porque aí a gente lembra de Moisés lá em Hebreus, quando o escritor vai dizer que ele foi um daqueles que contemplou aquilo que não era para essa terra, né? Então é bacana quando a gente consegue compreender que quando a gente lê a Bíblia, lê um salmo como o Salmo 91, nós estamos falando daquilo que Deus tem guardado para nós, não nessa terra. A maioria das pessoas quer atrelar aquilo que é dessa terra, aquela dificuldade que está vivendo, mas não, é algo para a terra, para a cidade celestial, não é para esse lugar. Porque às vezes a gente imagina, é muito comum, né? Às vezes a gente ver pessoas buscando ao Senhor, às vezes orando, lendo a Bíblia, tirando um tempo ali de comunhão, quando tem essas necessidades terrenas, né? Tipo, tô passando um perrengue, tô com um problema na família, né? Tem que resolver isso, preciso de um milagre. E é difícil. Não é? Então são momentos que a gente vê às vezes as pessoas correndo pro Senhor e tirando esse tempo. Isso. Né? Daí as coisas melhoram. Aí depois esquece, daí já não lê, não ora. Exatamente, porque associa esse estar com o Senhor, né, com atrela isso às bênçãos, né? Aquilo que o Senhor pode dar, tipo, enquanto a gente está aqui. Enquanto a gente está aqui. Né? É claro que estar com o Senhor nessa terra é muito melhor. É muito melhor, né? Eu brinco muito com uma amiga minha, né? A gente fala assim, gente, se com Jesus é difícil, imagina quem tá sem, né? Não tá brincadeira, não. Então, assim, ter esse tempo com o Senhor é algo assim, a gente ganha muito. A gente ganha muito. Geralmente, assim, quanto tempo você gosta de tirar para fazer o devocional? Tem um tempo, assim, que você... Não, eu não tenho um tempo assim. Já teve fases, sabe uma coisa? Que vira e mexe, o Senhor às vezes me puxa um pouco a orelha. É uma coisa que eu sei que faz muita diferença. E o Senhor já teve fases que o Senhor, assim, me orientava. É engraçado, quando a gente vai tendo esse tempo de comunhão, Deus vai nos direcionando em cada coisa. Às vezes nas nossas orações, muitas vezes a gente ora e às vezes esquece de pedir perdão ao Senhor. E o Senhor traz aquilo, sabe? Traz aquilo ali à tona, a necessidade de confessar pecado. O Senhor traz a necessidade de ajoelhar e orar ajoelhado, né? Então, assim, eu não tenho um padrão assim, é tanto tempo. Não, eu não coloco esse padrão, não. Eu, né, tiro um tempo que eu vou ler a Bíblia, em que eu vou orar, mas é claro que tem fases e fases. E tem fases que realmente a gente gasta mais tempo, tipo, ajoelhado orando. Tem fases que a gente, às vezes, gasta mais tempo lendo a Bíblia. Tem fases que a gente está mais com louvor, né? A gente põe o louvor e a gente adora e escuta o louvor. Então, assim, eu não tentei não engessar o meu tempo devocional, sabe?
Eu deixo assim, Bem eu deixo o natural. Senhor, sabe, deixar fluir mesmo, de uma forma espiritual mesmo. É algo que é natural, né? Não é algo forçado, igual você falou no início. Eu lembro até que o Subirá, ele fala disso num livro dele, de performance, né? Ele aborda essa questão. Às vezes a gente quer ter uma performance. Eu vou ler 10 capítulos por dia e fica preso em ler aqueles 10 e não entendeu nada do que leu. Então, até uma proposta que eu tenho aprendido esse ano muito, que eu falei, que eu estou com esse pensamento assim de um devocional, na verdade não é bem um devocional, um comentário devocional. A gente está nesse plano de leitura, então eu apliquei esse ano a ler e todo capítulo comentar, nem que seja o que o capítulo está falando, nem que seja um resumo, nem que seja dizer assim, nesse capítulo os israelitas atravessaram o Mar Jordão e Deus mostrou grandes maravilhas. Nem que seja isso, sabe? Porque ter a noção do que leu é interessante, porque muitas das vezes a gente leu a Bíblia de manhã e chega no meio-dia, o que eu li? E não lembra, né? E foge da cabeça. E eu me policio com isso, você também? De o que eu li? E fica ali e tal. Mas aqui, que dica você daria, Leila? Para quem quer começar, eu não leio a Bíblia, eu não tenho o hábito de orar, não tenho o hábito de ler. Que dica? Como foi que você começou? Assim, que dica que você dá para a pessoa? Faz isso que eu acho que vai te ajudar. É o que eu dou de dica, geralmente, para as meninas que eu acompanho em pequeno grupo. Se você está do zero, não está lendo nada, não está orando nada, a minha orientação para você ou faz um plano de leitura curto, tipo, quando eu digo curto, de duração diária curta. Vamos dizer que seja um capítulo às vezes um capítulo, alguns versículos, alguma coisa pontual, mas que você consiga escrever, você consiga grifar, escrever tipo, o que você entendeu. Você lê, o que eu entendi, escreve, pensa, medita naquilo ao longo do dia. Geralmente é o que eu dou de dica, é o que eu oriento, geralmente as meninas que eu acompanho nos pequenos grupos, e é o que funciona de início. Porque a pessoa começar com muito texto, muitos capítulos, aquilo ali, às vezes, ela não consegue digerir. Não consegue. Ela não consegue, ela fica com aquilo ali, assim, não consegue prestar atenção em nada, às vezes dispersa muito. E é uma coisa que eu percebi na minha vida devocional. O desejo por mais, é o próprio Espírito Santo que gera em nós isso. Esse desejo, sabe? Essa necessidade de você perceber, nossa, mas tá tão pouco um versículo, né? E através do hábito, né? Exatamente. Vai habituando. Isso. Aí você vai, na medida que... Eu sempre oriento as meninas assim, na medida que você sentir que você quer mais, você leia mais. Você sentiu que quer mais um pouquinho... Não ficar preso naquilo, né? Eu já tive algumas épocas de fazer dois períodos no dia. Eu já tive épocas de fazer 2 períodos. Assim, já teve uma época que eu fiz, depois passou tipo 1 ano, 2 anos e voltei a fazer. Então, vira e mexe, às vezes eu faço 2 períodos. Às vezes eu faço uma leitura de manhã, às vezes à noite eu tenho um tempo ainda de orar, de ler. Mas como eu falei, eu não deixo uma coisa engessada. Então é de acordo com a necessidade, né? Às vezes no dia a gente percebe que a gente precisava. Sabe quando você sente que você precisa um pouco mais do Senhor? Né? Às vezes a gente se alimenta, a gente tem uma comunhão com Ele, mas a gente chega, por exemplo, na hora do almoço, parece que a gente Quer mais um pouquinho. Precisa assim, Deixa eu orar um pouquinho. Tanto mais de Deus. Precisa mais. Enquanto você falava aí, eu gostei da sua dica, porque eu já vi que tem muita gente que faz devocional. Hoje mesmo eu vi um devocional onde tem um plano de leitura que você lê um livro no Velho, um capítulo no Velho, no Testamento, o outro no Novo. Eu também não gosto assim. Eu gosto de pegar, de ensinar no Novo Testamento, né? Mas pode começar no Velho, não tem problema, né? A Bíblia é um livro atrapalhado, né? Você pode começar a ler do meio. Mas assim, eu não gosto de fazer essa leitura, ler um lá e outro cá. Eu gosto de pegar um lugar, porque isso vai trazer na pessoa um senso de norte mesmo, assim. Onde que eu estou na história aqui? Quando você lê Gênesis, daí depois você pula para Mateus, aí a cabeça fica toda bagunçada. Eu também não gosto. Eu gosto de falar, segue aqui, nem que seja um capítulo e vai lendo, vai passo a passo. Eu gosto também de falar assim, faça perguntas para o texto, descubra quem é o sujeito, né, o personagem que está falando. Isso é importante. Tenta marcar verbos,
da frase, vamos dar um exemplo aqui, ó, gente. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então vai ler um versículo desse, quem que está falando? Quem é o autor principal daquilo ali? Então vai falar que no princípio Deus criou, então Deus é o sujeito. O que ele fez? Ele criou. Então já é simples, é dica simples, mas a gente vai compreender a Bíblia de um modo sobrenatural, utilizando essas coisas simples, essas dicas de devocional. Então eu gosto de destacar também palavras, Leila. Eu gosto de destacar, por exemplo, eu estava lendo Deuteronômio 30, lá no finalzinho dele, e quantas vezes aparecia a palavra se, mas é muitas vezes. Deus vai falar para eles assim, ó, se vocês fizerem isso, e se vocês, e se, um monte. Então essas palavras que repetem muito, elas nos dão um entendimento daquilo que Deus está querendo falar. Então é muito bacana. Mas é gostoso a vida devocional, né? É difícil ter o hábito, ele não brota, né? A disposição brota, ela brota, mas o hábito não. O hábito ele é construído. O hábito é construído. Igual qualquer outro hábito. Porque quem nunca, gente, em algum momento se relacionando com Deus, não brotou essa chama, esse desejo de ter essa comunhão diária. Quem nunca, né? Então, isso. Assim, quem entregou a sua vida ao Senhor, com certeza, em muitos momentos, isso vem no seu coração, esse desejo, né? Vem assim, realmente, às vezes, você até decide, assim, começar, mas a dificuldade é por causa do hábito, que precisa ter um pouco de disciplina para continuar. Eu começava a ler a Bíblia e eu saltava ali Levíticos, aquela parte de Números, e lia. Quando chegava nos profetas eu não dava conta de ler, não entendia e voltava. Uma coisa assim que eu acho legal, que eu tenho feito no meu devocional já há 3 anos já, eu tenho lido a Bíblia cronológica, né? Eu utilizo um aplicativo, tem vários aplicativos aí, vários planos de leitura, você acha fácil na internet. Eu gosto de ler a Bíblia cronológica. Então a gente vai ler lá, por exemplo, o último livro da Bíblia do Velho Testamento é Malaquias. Quando a gente lê o plano cronológico, vai terminar em Neemias. Aí a gente lê Malaquias em conjunto, lê o livro de Ageu em conjunto, traz para a gente uma noção boa, melhor da Bíblia. Então aqueles livros dos profetas, a gente vai lendo eles encaixado ali com crônicas, com reis, e é bem gostoso e prazeroso de ler. Vai reforçando aquela mensagem na nossa cabeça. Você lê a Bíblia cronológica também? Sim, a minha leitura já é cronológica, já tem alguns anos. Mas assim, porque o nível do Juninho, sabe, é diferente, né? Ele é diferente, né? Mas vamos pensar a pessoa que está começando a leitura, né? Então, uma coisa que eu vou deixar assim de orientações para vocês que querem começar, tem uma pessoa também, um discipulador, né? O seu líder de pequeno grupo, às vezes o seu líder de departamento, uma pessoa em que você possa assim confiar e te ajudar nisso. Fazer perguntas. Isso, porque tem muita coisa que... Quantas perguntas que eu não recebo das pessoas do pequeno grupo? Quantas? E tem gente que tem vergonha, né, de fazer pergunta. Não fique com vergonha, faça perguntas. Eu amo, você também ama receber, né, pergunta. Por que isso? É bom. É bom porque eu tenho o Juninho também para consultar, né? Aí... Eu consulto os livros, ela me consulta. Quando eu não sei responder, eu pergunto para ele, ele me ajuda a responder isso. Mas é importante, né? Assim como o Felipe fez ali com o eunuco, né? Isso. Naquela passagem bíblica, é importante Nossa, ter que bacana. Aquele eunuco, Leila, ele ia ficar igual vários cristãos hoje. Ele ia ficar boiando, lendo, e sem entender nada. Foi bem lembrado. Aí Felipe explicou para ele. Aí a cabeça dele se abriu. Ele falou, aí eu quero ser batizado. O que me impede de ser batizado? Então se arrependeu. Legal, é verdade. Então, cristão, ele está começando a caminhada, tenha um discipulador, procure alguém, né? Aproveite essas ferramentas que a gente está falando aqui, o canal de Instagram da Leila, de outras pessoas que vão te ajudar. Vai ser uma caminhada mais fácil desse jeito. Principalmente o seu líder, né? Para o seu pastor, seu líder de pequeno grupo, é legal. Tem uma coisa também, deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês. Eu nunca usei essa Bíblia,
mas ela tem uma Bíblia que ela é comentada por você. Você já viu ela? Não. Ela é uma Bíblia comentada, tipo assim, você coloca o seu nome. Você que legal. comentou, são os seus comentários, né? Então você vai fazendo o devocional e ela tem os espaços para você, tipo, marcar o texto, para você escrever. Ah, eu já vi. Ela é da Jesuscope. Já vi, que legal. Ela é de legal. Jesuscope. Ela é a Bíblia comenta, porque geralmente essas Bíblia de estudo comentado por fulano de tal, né? A gente gosta também de Bíblia em áudio, né? É É, mesmo, esqueci de dar essa dica. Verdade. Verdade, a Bíblia em áudio também é muito bom. Eu tenho amigas que fazem a leitura assim, ó. Coloca no aplicativo, no áudio, e vai lendo ainda a Bíblia. Isso, é Ela ótimo. ouve e lê. A gente tem o hábito de viajar ouvindo aquela Bíblia, a mensagem. Ela é uma paráfrase, não é uma tradução indicada para fazer uma explicação de um texto. Mas ela é uma Bíblia assim para ler as histórias, principalmente do Velho Testamento, é ótimo. Uma narração maravilhosa, tem no Spotify, tem no YouTube. Procura lá a mensagem, qualquer texto bíblico. Essa aí ela é tão boa que até criança dá para escutar. O Pedro escuta ela, é ótimo. Você entra ali na história, você viaja na e história. sabe, você consegue, parece que imaginar tudo ali no tempo, como acontecendo. Então fica Ótimo. tipo uma leitura viva, né? Para Muito quem está viva. iniciando é ótimo. É muito bom, porque vai ajudar muito. A própria escolha também da linguagem da Bíblia que você vai ler também vai te ajudar muito, porque dependendo da linguagem que você escolher, dificulta às vezes o entendimento, e para uma pessoa que é iniciante, porque aquela pessoa que já é convertida há mais tempo, já conhece muitas histórias bíblicas, já frequentou muita escola bíblica, conhece a Bíblia, ele só não tem aquele tempo diário ali de devocional, mas se ele pegar a Bíblia, ele entende. Ele entende, é verdade. Ele consegue entender ali o contexto, o que estava sendo falado. As palavras, por exemplo, ele vai saber o que significa pedir, dar-se-vos-á. Ele entende. Vai entender. Agora, o novo convertido, o que é isso? O que é isso? Pedir, dar-se-vos-á, né? Então, que tradução você indica assim para quem está começando? Eu gosto muito da NAA, Nova Almeida Atualizada. Você gosta da NVI? NVI também. NVI não tanto. Eu já gostei. Agora eu não tô gostando muito, não. Eu gosto. Tá ficando crente, ó. É porque eu gosto sempre, quando eu faço a leitura anual, eu faço às vezes com uma linguagem e depois eu faço com outra, eu vou fazendo assim. E eu acho que a NVI ela foi num tempo. Eu acho que quando a gente ainda Passou. Eu já não tô mais lendo nela. Mas tem mais outras, tem também, tem uma linguagem, acho que é aquela transformadora também, não é? NVT. É NVT, né? Muito boa, nova versão transformadora. Ela também é uma linguagem que geralmente as pessoas que assim, se convertem em pequeno grupo, que acabou de conhecer Jesus, muitas delas eu indico essa Bíblia inicial, porque a pessoa, ela é uma linguagem que ela consegue, é acessível. É uma linguagem acessível e a leitura fica boa, porque quando a pessoa não entende, aquilo ali trava a leitura dela. É verdade. Aí ela acaba não avançando. Quando vai ler medidas, distância, né? Uma EFA, não sei quantos côvados, aí a pessoa vai ter dificuldade. No mês de Abib, né? Essas versões, elas vão trazer isso de um modo mais claro. Leila, que bom falar com você aqui, bater esse papo com quem está ali com a gente. Eu vou te dar um tempo para as considerações finais. A gente está chegando ao fim. Então, primeiro, eu quero agradecer, né, por esse convite. Eu fiquei surpresa, né? Fiquei bastante surpresa, mas fiquei feliz, porque eu acho que é tão bom a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? E esse tempo, esse chamado para estar com o Senhor foi algo que o Senhor, assim, ele deseja que todo aquele que é discípulo dele realmente atenda e responda a esse chamado, né? De estar com ele, que a gente perceba essa necessidade que a gente tem de estar com ele, porque se eu fosse parar aqui para contar tudo aquilo que o Senhor já tem feito através desse tempo, aquilo que o Senhor já fez na minha vida, já trabalhou, já mudou direção de tantas coisas com aquele tempo devocional. E eu posso garantir uma coisa, que a partir do momento, por mais que você tenha anos de caminhada com o Senhor, que você se
dispuser a estar com o Senhor todos os dias, né, a ter esse tempo, a estar no secreto com Ele, coisas grandes, né, com certeza ali virão para a sua vida, né, mais comunhão com o Senhor. E como diz, eu não sei aonde em João, mas João diz que que a vida eterna é conhecer a Jesus, né? Então, se esse tempo para estar com Ele é conhecer Ele, é aprender mais dele, ou seja, isso é a vida eterna, né? E esse tem que ser o nosso desejo. Verdade. E, Leila, dependendo dos comentários aqui, da repercussão dessa nossa conversa, a gente vai marcar uma para você contar essas bênçãos. E são muitas, gente. Muita bênção, muita experiência gostosa através do relacionamento com Jesus. Obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao fim do nosso CVCast número 2. Essa convidada aqui mais especial, né? É alguém que vive aquilo que falou, eu sou testemunha disso. E eu espero que essa palavra, que esse momento possa inflamar o seu coração, né? Promover o desejo de buscar a Cristo, que você tenha essa disposição de conhecer mais o Senhor. Nós temos pecado por não conhecer a Cristo, por não conhecer a sua lei. Então que Cristo possa unir o seu coração ao dele e que você possa caminhar de um modo a desfrutar mais dessa grandiosidade que é o Senhor revelado nas Escrituras. Eu gosto muito, a gente quer falar aqui de teologia no nosso programa, eu gosto muito de falar que teologia não é o estudo de Deus. Eu gosto de falar que teologia é a tentativa do homem de compreender a revelação divina. Então, quando a gente tenta compreender essa revelação e é transformado, isso é impactante. Então, comenta aí, tá joia? Curta o nosso vídeo, compartilha também e que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.